A paz de Jesus a você que está acessando esse vídeo. Saiba que hoje Deus tem uma mensagem para o seu coração. Para o seu coração, para a sua mente. Para mudar, transformar o seu entendimento. Essa é a obra de Deus. É uma obra que transforma a nossa mente, transforma o nosso entendimento. O Adriano já está para juntos darmos prosseguimento ao nosso estudo sobre o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. O Adriano já entrando ali. Boa tarde, Adriano. A paz. Tudo bom? Boa tarde, paz do Senhor a todos os nossos ouvintes, aqueles que estarão ouvindo no futuro, o pessoal todo aí, a igreja do Senhor, né? A você, tudo bom? Tudo bom. Olá ao pessoal que já está entrando aí. Ana, Vládia, Daniel aí já acessando, Aná e o pessoal que está entrando. Estamos esperando novas pessoas aí para acompanharem ao vivo e também esse vídeo fica disponível nessa ferramenta legal, o Instagram, que deixa gravado ali os vídeos para a gente, para qualquer pessoa acessar depois. Estamos vendo o livro de Paulo aos Efésios, Adriano, essa carta preciosa, inspirada nada mais nada menos que por Deus. Olha só que privilégio nós temos hoje, né? 2000 anos depois, ler algo que foi inspirado pelo Criador, pelo nosso Pai, por Deus mesmo, através de Paulo. É um privilégio muito grande. É verdade, quando nós falamos inspirado por Deus, veja a diferença, né? Deus sendo a inspiração de uma carta, em contrapartida outros escritos, né? Não há como mensurar essa diferença. Deus inspirando o homem a escrever uma carta. É por isso que a Bíblia é tão preciosa, né? Sim. E hoje a gente tem tanta coisa, né? Tantas mídias inspiradas por tantas pessoas e até pelos nossos inimigos, né? Tem mídia que está na mão, a serviço do nosso inimigo. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Vamos priorizar os materiais, aquilo que é inspirado por Deus, que é para nossa edificação, para nossa transformação, que é muito mais proveitoso para nós, né, do que a gente ficar ligado em notícias do mundo, que às vezes querem mostrar um fato, mas influenciar a nossa mentalidade, influenciar para a gente ficar com medo, para a gente ficar preocupado, para a gente sair daquela tranquilidade que existe em Deus. Isso acontece muito. Então hoje nós vamos nos voltar para a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração. Eu vou pedir que você ore, Adriano, para que a gente possa entrar já no compartilhar do livro de Efésios. Amém. O Senhor, o Senhor vai nos dar toda a graça necessária e nós cremos nisso. E é por isso que nós estamos aqui. E também eu sei que o Senhor vai estar dando graça aos nossos ouvintes. Sim. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Reconhecemos a tua direção sobre aquilo que fazemos. Reconhecemos a tua vontade. Conhecemos o seu querer. Clamamos ao Senhor realmente que tudo em torno de nós e em nós esteja disposto a ouvir a tua voz e se Sim. disponha a te ouvir, não mais uma live, não mais um estudo, mas, Senhor, nós estamos na tua presença Sim. e é na tua presença, Senhor, que nós queremos permanecer. Sim. Não porque agora entramos na tua presença, é porque nós já estamos devido à obra do teu Filho Jesus. Oh, Pai, muito obrigado porque o Senhor nos dá acesso à sua mente. E nós agora nos submetemos a nossa mente para conhecer toda a sua vontade Sim. em relação a esse livro, Senhor. Não nos deixe atrapalhar a sua vontade. Sim. E às vezes o nosso coração e a nossa mente não estão transformados para entender o que o Senhor quer. Então é por isso que nós oramos assim, Senhor Jesus.
Sim. Nós temos esse momento como mais um momento de te conhecer e de aprender as coisas tuas. Muito obrigado pelos nossos ouvintes que estão aqui, aqueles que estarão entrando e vendo no futuro. Sim. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Desde o 3 diz assim, para nós pegarmos a perícope, é o pensamento completo aqui de Paulo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nós comentávamos, Adriano, sobre esta obra de Cristo que nos deu a redenção, que é aquela liberação completa, como se nós estivéssemos presos, realmente estávamos presos, e ele pagou o resgate, o nosso resgate com o seu sangue, e nos remiu, e nos redimiu, e pagou todas as nossas ofensas, todas as nossas dívidas foram perdoadas. E aí, ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Sabedoria é aquela consciência, aquele conhecimento, aquilo que vem de Deus, um conhecimento espiritual. E prudência é como aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia. Sabedoria e prudência. Nós vimos até o 8 na live anterior. E agora nós vamos entrar no assunto do mistério da sua vontade. E aqui aparecem algumas palavras muito interessantes. Então o 9 diz assim, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Então, o mistério da sua vontade. Deus fala, na Bíblia, em alguns mistérios. Fala do mistério da reconciliação, do mistério da piedade, o mistério de Cristo. E aqui ele está nos falando o mistério da sua vontade. Então a gente vai discorrer um pouco hoje sobre o mistério da sua vontade. Mistério é algo que não está assim revelado a todos. Quando Jesus contava uma parábola, por exemplo, ele falava de coisas corriqueiras, mensagens que simples para quem estava com os ouvidos atentos, para quem estava o seguindo, para quem estava envolvido ali sob a sua influência. Para os de fora, era algo perturbador, era algo não acessível. As mentes orgulhosas não acessavam aquela verdade simples. Mas era uma verdade simples, porém profunda. E aqui ele vai falar também do mistério da sua vontade, ou seja, o que Deus quer fazer na terra. Qual é o seu plano, o seu projeto, o que ele vai manifestar, o que é a agenda dele, e que é um mistério. Para nós é revelado, mas o mundo não percebe isso. O mundo está pensando que o diabo está ganhando, o diabo está reinando, o diabo está fazendo o que quer, os governos estão aí implementando a sua agenda, o mundo não está percebendo, mas a igreja deve perceber o mistério da sua vontade, Adriano. Isso, e agora aqui fala algo interessante, porque quando a gente fala sobre a vontade de Deus, bom, a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho. Né? Então a gente já
já falei qual é o mistério da vontade. O mistério, você falou, é algo oculto, né? Que poucos conhecem, mas qual é o mistério da vontade de Deus? Ele deixa isso claro em alguns textos e nós vamos discorrer a respeito disso. Porque em Cristo Jesus está todo esse mistério. Ele fala, descobrindo os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo. E aí ele vai falar logo no 10, né, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Uhum. Então, o mistério, nós temos alguns mistérios do Novo Testamento, você já citou alguns deles, se não me engano, são 8. E dentre eles, aqui fala sobre a vontade. E aqui no decorrer desse capítulo vai falar muito sobre esse mistério. E eu queria só ler um verso que eu acho muito interessante, que é o verso de Romanos, capítulo 8, versículo 29, que ele fala assim, ó: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para seres conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então aqui está falando sobre algo que muitos irmãos eles têm dificuldade de entender, ou às vezes nós confundimos, né, a respeito da predestinação. Bom, sabemos que a vontade de Deus, como eu comecei nessa fala, é de que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho. Então, claramente, meus irmãos, o mistério, a vontade de Deus não é te tornar alguma coisa, mas é de construir em você todo o conhecimento do Filho. E em Romanos fala que ele não apenas estabeleceu isso como um alvo da sua vontade, mas ele também predestinou você a isso. Então nós sabemos que toda a igreja vai chegar a esta imagem do Filho. Toda a igreja. Porque toda a igreja em Cristo Jesus foi destinada a fazer isso. Hoje eu vi uma explicação sobre predestinação, achei muito interessante. Queria compartilhar com os irmãos. Por exemplo, não sei se você ouviu hoje cedo, Alexandre, ou já ouviu isso do nosso irmão Paulo Júnior. Ele fala sobre nós até indicamos, né, é um material muito bom. Paulo Borges Júnior, ele tem lives todas as 18 horas, de segunda a sexta. Muito bom. Eu ouvi um pouco dessa mensagem aí. Pode continuar. Ele falou algo bem interessante, bem simples de entender, e claro, assim, ele comentou que, por exemplo, o propósito de alguma coisa, né? Por exemplo, a faca. A faca foi feita para cortar, mas o propósito dela é aquele, não é apertar parafuso. Então, ele até comentou, quando ele chega em uma casa, quando ele vê uma faca com a ponta torta, porque as pessoas estão apertando parafuso com aquela faca, ele sabe duas coisas: que a faca ficou ruim, foi estragada, e que o parafuso não foi apertado. Porque a faca foi predestinada a cortar, e a chave de fenda foi predestinada a apertar parafuso. Você, meu irmão, e eu somos predestinados a sermos conformes à imagem do seu Filho. Esta é a vontade de Deus, que ele tenha a imagem do seu Filho estabelecida em cada um de nós, na sua igreja. Qualquer coisa fora disso, você está fugindo do seu destino. Mas, como Deus predestinou, ele vai estabelecer isso na vida de todos os seus filhos. Porque ele é responsável por nós como pai. E nós somos responsáveis como filhos de também, de certa forma, ajudá-lo, cooperar com ele nessa construção dessa imagem. Exatamente. Essa obra de Deus é nos conformar à imagem do Filho. É segundo o seu prazer, o beneplácito que está dito aqui,
é como se fosse o prazer dele nos levar a esse entendimento, nos levar à imagem do seu filho. É como aquela faca, né? Muito bom esse exemplo do Paulo Borges. O destino dela não é apertar parafuso, não vai funcionar direito e ela vai se entortar, né? E quem faz isso é uma chave de fenda. Uma chave de fenda, não é uma faca. A faca é usada para cortar. Então, o predestino do Filho de Deus não é viver longe do Pai, não é ficar numa vida medíocre, não é ficar flertando com o pecado, não é ficar sem crescer, não. Não é ficar com raiz de amargura, sabe? Sofrendo aqui problemas com pessoas que te magoaram e você guardou aquilo no coração. Não, não é. O seu destino não é esse. O seu destino nessa área é perdoar de todo o seu coração, do íntimo, perdoar a cada um. E aí para você poder prosseguir. Sem a santificação ninguém verá a Deus. A santificação fala de estarmos com o coração purificado de toda a raiz de amargura. Então, em Romanos, Paulo fala dessa forma, né? E aqui ele fala o mesmo assunto da forma de congregar em Cristo todas as coisas. E essa palavra aqui, há muitas mensagens do Gino e a Francesco, também recomendamos. Recomendamos Paulo Borges Jr. e recomendamos Gino e a Francesco. No YouTube tem bastante material desses irmãos. Então ele fala desse congregar em Cristo todas as coisas, até anotei aqui, a palavra anakephalaiosastai. É essa palavra, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Então fala que Deus tem esse plano de ter Cristo como cabeça, como centro, como a referência de todas as coisas. E aí, tudo ele está ordenando para que gire em torno de Cristo, para que Cristo seja a referência, o centro, e todas as coisas só vão ter validade, só vão ter relevância se estão apontando para Cristo, se estão em conformidade com Cristo. Então é isso que você estava falando, Adriano, dessa obra do Pai em nos tornar parecidos com Cristo. Ele é o primogênito, então nós somos predestinados a sermos conformes à imagem do seu Filho. Então ele vai fazer isso. Aliás, ele está fazendo isso. Desde Adão até o final, ele está agindo, ele está trabalhando na humanidade. Deu errado com Adão, porque Adão escolheu não a Cristo, que estava simbolizado ali pela árvore da vida, ali no meio do jardim. Adão escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas em Cristo, e aí é um desafio para nós, dia a dia, nós escolhermos nos alimentar da árvore da vida, sabe? Saímos desta dualidade de certo, errado, de bem e mal. Não, Deus quer nos elevar para o nível de experimentarmos da vida, da árvore da vida. E aí nós vamos nos alimentando disso, e esse compartilhar nosso tem essa intenção de nós ajudarmos, de nós cooperarmos com Deus na formação de uma mentalidade transformada, para que você possa caminhar nesse caminho de maturidade, nesse caminho em direção a se tornar parecido com Cristo. E como nós já falamos aqui, o resultado já é garantido. Por quê? Porque o começo da obra já foi realizado. Cristo é quem opera o querer e o realizar. Ele é o primeiro e ele é o último. Aquele que em vós começou a boa obra, há de completar. Então nós estamos nesse movimento de Deus, nesse movimento do Pai. Nós estamos nos alinhando com Cristo para sermos conformes à sua imagem. Isso, claro, vai se completar naquele dia da sua vinda, porque diz que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Então nós, quando nós vemos, à medida que nós vemos a Jesus Cristo como ele é,
nós somos transformados nessa imagem. É como um espelho. Nós vemos ele, mas no espelho nós vemos nós mesmos. E aí, quando nós vemos nós nele, ele em nós, nós nele e ele em nós, aí nós somos transformados. Então, esse processo, esse movimento que Deus está fazendo, congregar em Cristo todas as coisas. Então, a primeira coisa que ele congrega em Cristo são os filhos, são as pessoas que se convertem. Esse é o círculo mais concêntrico. Mas não para aqui. Não vai congregar só os seus filhos. Ele vai congregar na dispensação da plenitude dos tempos. E aqui falar outra palavra muito importante no Novo Testamento, que é oikonomia, significa as leis da casa. A casa de Deus tem leis. Então, essas leis são chamadas economia. Oikonomia é de onde surgiu a nossa palavra economia no português. Então, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, na economia de Deus, ele vai congregar em Cristo não só os seus filhos, mas as coisas que estão nos céus, e aqui fala de dimensões espirituais, que ele vai ordenar, que hoje estão bagunçadas. Nós vemos aqui em Efésios, lá no capítulo 2, que existe um príncipe da potestade do ar, um espírito que agora opera nos filhos da desobediência. As regiões celestiais não estão alinhadas totalmente com Cristo hoje. Algo está desorganizado, está transtornado no universo. Então, essa obra dele é de congregar as coisas que, em Cristo, as coisas que estão nos céus. Céus aqui leia-se como dimensões espirituais. Existem vários céus. Paulo fala de um terceiro céu, né? Ele foi arrebatado até o terceiro céu, ouviu coisas inefáveis. Então, existem céus, existem dimensões e também as coisas que estão na terra. Lá em Apocalipse fala que toda a criação, isso inclui as plantas, os animais, tudo que foi criado, estava cantando, dando glória a Jesus, ao Cordeiro e ao Pai. Então, lá existe esse alinhamento completo de todas as coisas, inclusive a criação, né? Romanos mesmo, no capítulo 8, diz também que a criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E a manifestação dos filhos de Deus não é a manifestação de bebês espirituais, mas é a manifestação dos filhos maduros, que é o propósito de Deus revelado aqui, Adriano. Dentro desse contexto de congregar em Cristo, a gente pode falar o seguinte, olha, congregar é atrair, é reunir, né? E nós vemos essa intenção de Deus lá em Gênesis, quando ele fala, façamos o homem à nossa imagem. Então, quando esse façamos o homem, lógico, ele estava fazendo Adão, mas ele decidiu fazer o homem. Qual homem? Um homem Cristo, o cabeça e o seu corpo, que é a igreja. E aí, quando fala sobre congregar, ele fala sobre reunir em torno. Da mesma forma com que Cristo, o Filho, ele é congregado no Pai, da mesma forma, ele quer agora fazer com que todas as coisas sejam congregadas em Cristo. E esta é a sua vontade. Esse é o mistério da sua vontade. Quando eu falo mistério da sua vontade, a gente fala da sua vontade conhecida, que ele propôs nele mesmo. E aí falo de fazer com que todas as coisas converjam ou estejam apontando para Jesus, o Cristo, para Cristo. E dentro disso aí, a nossa vida precisa estar alinhada. Por quê? Porque quando você falou que nós somos o primeiro ciclo ali, os mais próximos, a primeira intenção é fazer com que os seus filhos sejam congregados nele.
construir a sua imagem nos seus filhos. Então, nesta primeira intenção, nós, a sua igreja, temos não a responsabilidade, não colocaria dessa forma, mas temos o privilégio de estarmos participando e de participarmos desse plano. Volto novamente a citar Romanos, onde diz que ele nos predestinou conforme a imagem do seu Filho. Isto é um aspecto de congregar em torno. Né? Isso também é um aspecto de congregar em torno. E aí ele fala que você foi destinado a isso. Eu fui destinado a isso. Então, todos nós somos destinados a sermos conformes à imagem do seu Filho. Para uns pode demorar um pouco mais, para uns pode demorar menos, uns vão atender o Senhor de uma forma mais expressiva, outros vão atender o Senhor de uma forma um pouco mais tardia, mas entenda isso que nós estamos falando. Toda a igreja vai ser conforme a imagem, vai estar congregada, vai estar reunida em torno do nosso Senhor. E aí, ele de tornar a congregar, por que tornar? Porque todas as coisas saíram de Cristo. Ele é o arquiteto, ele é o idealizador, todas as coisas vieram dele pela palavra de Deus. Mas nós sabemos que houve uma certa... não que fugiu ao controle de Deus em hipótese alguma, mas houve o pecado, entrou o pecado no mundo e aí as coisas saíram de Deus. Agora, as coisas em Cristo, agora as coisas estão retornando para Cristo. E nós temos o grande privilégio de hoje sermos os primeiros de toda a criação que estamos sendo congregados em Cristo Jesus. E esse façamos que Deus falou lá no início, né, muito importante, porque ele está trabalhando até hoje nesse façamos. Quando ele fala, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, ele não está falando apenas ali do indivíduo Adão e a Eva. Não, ele está falando do homem corporativo. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Hoje, há um homem na terra. O cabeça é Jesus. E o seu corpo é a igreja. Então, o cabeça e o corpo formam Jesus, o Cristo. Jesus Cristo é uma pessoa, é um só. Nós com Cristo, Cristo conosco. Até o próprio batismo, né? Quando você foi batizado, você foi inserido dentro do corpo de Cristo. Então você se torna Cristo. Você se torna um com Ele. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então, esse tornar a congregar em Cristo significa que a igreja está tão identificada com o cabeça, ela está tão submissa, tão junta, que as outras coisas vão ser posto debaixo dos pés da igreja. Porque Jesus, ele não age sozinho como pessoa. Ele age através de um corpo. E esse corpo é Cristo, é você e eu. A gente não está falando da igreja X, da igreja Y, de um povo especial, não. Todos que creem no Senhor Jesus, que são chamados segundo o seu propósito, que recebem um espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Todos que foram incluídos, que foram batizados para dentro do corpo, fazem parte desse Cristo. Então, o plano do Pai é fazer tornar, congregar em Cristo. Esse círculo que está mais pertinho ali do cabeça é o próprio corpo dele. É um só. E aí, quando esse corpo está totalmente submisso, e aí isso exige algum trabalho nosso. Qual é o nosso trabalho? Nos submeter, nos transformar,
deixar que Deus derrube os conceitos errados, os sofismas, as fortalezas, os conhecimentos que se levantam contra a obediência de Cristo, para que com a mente transformada as nossas atitudes possam ser corretas, possam ser de acordo com esse Cristo, de acordo com o cabeça. A obra de Deus sempre é de dentro para fora. Então, primeiro, ele vai congregar em Cristo a sua igreja, o seu corpo, e depois as outras coisas. Aí vai ampliando a sua influência na terra, a ponto de a sua glória encher toda a terra, a ponto de lá no final, aquela cidade, a Nova Jerusalém, que é identificada com a igreja, é a própria igreja, a Nova Jerusalém, a cidade, descendo do céu, e aí ela toca a terra, e aí combina com a oração de Jesus, seja feita a tua vontade, assim no céu, como na terra. Então, o que a gente está fazendo aqui também, né, Adriano? Revelando o plano de Deus, revelando aquilo que é o ideal nas regiões celestiais, aquilo que é o propósito de Deus. E quando nós tomamos contato com isso, a nossa consciência se abre, nós temos revelação. Efésios fala disso, fala de nossos entendimentos iluminados para termos revelação da sua vontade. E isso transforma o nosso viver. E aí nós começamos a manifestar isso, começamos a nos alinhar, sabe? De acordo com Cristo, de acordo com a sua palavra. Nada tem sentido na nossa vida se não está relacionado com Cristo, com o senhorio dele, sabe? Com esse encabeçamento que o cabeça exerce sobre o corpo. Nós, o corpo de Cristo na terra. Exatamente. Uma coisa interessante é que quando o ápice, não falo o ápice, mas a obra dele, quando na cruz ele fala está consumado, né? Está aí ele atrairia todos a ele. Quando nós estamos falando sobre estarmos identificados com Cristo, nós estamos falando de estarmos congregados nele, estarmos, na verdade, numa postura de tomarmos a nossa cruz e seguirmos. Então, o Evangelho hoje fala muito sobre sermos vitoriosos, e nós já somos mais que. Mas em qual perspectiva, né? Na perspectiva de Deus. Na perspectiva de Deus, estarmos identificados com Cristo é tomarmos a nossa cruz dia a dia e segui-lo. Isto é identificação, porque ele tomou a cruz dele. Então, congregar, reunir em torno de Cristo, também diz respeito a conhecer e estar na mesma disposição de vontade dele. Então, envolve também essa obra da cruz. Então, o texto fala de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, toda a nossa vida, todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, não apenas nossa, mas de tudo que é criado, tudo que foi criado, deve apontar para Cristo Jesus. Deve referenciar, deve estar apontando para Ele. Deve estar rendendo glória a Ele. E todo o universo vai entrar nesse equilíbrio novamente. E nós estamos reforçando que você e eu temos o privilégio de sermos os primeiros a entrarmos nesta ordem divina. E aí ele continua o texto assim, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra. Na verdade, todas as coisas, né? Todas as coisas congregadas a Cristo. Nós vamos ver no reino de Deus, no reino milenar, quando o Senhor vier estabelecer e reinar, nós estávamos falando hoje com os nossos filhos, né? O leão vai ser manso, a serpente vai ser dócil, todos os animais vão ser dóceis. Por que isto? Porque vão estar apontando, vão estar sendo congregados em Cristo Jesus. Nele,
há toda essa plenitude de vida. Então, toda a criação vai estar vivendo dentro desta plenitude de vida. Mas ressaltamos novamente, hoje nós podemos viver dentro dessa plenitude. Não que vamos viver uma plenitude de vida quando ele voltar. Sim, viveremos, sim. Mas a intenção de Deus é que nós experimentemos todas as riquezas que ele tem hoje, que ele nos deu hoje. Então, esta maravilhosa obra de Cristo, que é nos fazer totalmente identificados com a vida do seu Filho, não é para o futuro, meu irmão, é para agora. E nós devemos, dia a dia, desfrutar destas verdades e desfrutar da verdade que Cristo nos deu da sua vida. Então, nós podemos viver a sua vida hoje. Nós não temos esse reino como uma expectativa futura, né? De que lá daqui a tantos anos, no milênio, a ordem da criação vai ser restaurada, vai acontecer isso tudo, mas a fé, como você disse, Adriano, é nós experimentarmos hoje dessas riquezas. Diz uma expressão da Bíblia, os poderes do mundo vindouro. É experimentar hoje aquilo que vai ser plenamente possível no futuro em toda a criação, né? Mas aí hoje, você está em paz com Deus. Você está alinhado com Deus. Aí a sua família está harmonizada. Está em ordem. Você não tem um ambiente na sua casa de briga, de discussão, de inveja, de xingamentos. Ou seja, você se alinhou, a sua casa está alinhada, aí você abençoa as outras pessoas que têm contato com você. Percebe? É a obra de Deus que Deus quer fazer através de você que está ouvindo esse vídeo. De você. Entre nessa obra de Deus. Se permita congregar em Cristo. Se permita se reunir em torno dele. Aí você vai abençoar sua família, os seus amigos, seu local de trabalho, aonde você vive, a sua cidade. Você vai gerando ondas de bênção, como aquela pedrinha que bate num lago e aí gera aquelas ondas que começam lá da pedrinha e vão vários metros, vão aumentando, 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 aumentando. É assim, congregar em Cristo. Começa por mim, começa por você, começa por nós. Não espere que Jesus venha para organizar as coisas. A natureza, diz Romanos, ela geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. A própria natureza está gemendo, aguardando a nossa manifestação. Estou vendo que nosso tempo está indo embora, né, Adriano? Vamos passar rápido esse nosso tempo aqui. Verdade. Nós vimos até o versículo 10. Nós pedimos que você que ouviu, compartilhe esse vídeo com outros, chame outros. As nossas lives têm sido de segunda, quarta e sexta aqui no Instagram. E também no YouTube vão estar essa playlist de Efésios lá no canal O Retorno do Rei. Eu sou o Alexandre, eu me despeço aqui, desejando que você tenha sido abençoado com essa palavra. Reflita e aproprie-se dessa bênção para a sua vida. Daqui a pouco tem live do Paulo Borges Júnior, que nós citamos no Instagram, Paulo Borges Júnior. Acompanhe lá, 18 horas. Então, tchau para vocês. Também vou me despedindo aqui e a grande questão é que você deve estar perguntando como então eu consigo fazer isso, né? Meu irmão, você já tem isso. É diferente, não é
uma tentativa humana, mas é você se deixar ser transformado pela mudança da sua mente. Então leia a palavra e tudo que pela palavra já está no presente, creia. Porque é assim, creia. Se já está, creia. Se está escrito que tal como ele é, nós também somos nesse mundo, eu sei que muitas das facetas das manifestações de Cristo nós ainda não temos. Mas está escrito isso, não está? Então, que a palavra de Deus seja verdadeira e todo homem mentiroso, mas Deus seja verdadeiro. É dessa forma que eu me despeço de vocês e acompanho, porque aqui pelo livro de Efésios vai mostrar muitas coisas, como é que nós vamos estar expressando e vivendo toda esta manifestação do nosso Senhor. Isso não depende do outro, tá? Se o mundo estiver caindo ao seu redor, isso independe da circunstância. Só depende de você na verdade, não é que depende de você crer nisso, de você se apropriar pela fé. Isso sim. Deus abençoe. Também vamos despedindo. Até mais, gente. Até sexta-feira, às 5 da tarde.